Câmara Municipal de Cravinhos, 7ª sessão ordinária de 2020, no dia 5 de maio de 2020. Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes e ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária de 2020. Peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Cravinhos. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses soles bons, gentil, pátria amada, Brasil. Cheia de tantos encantos.
Vamos à chamada dos senhores vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesce. Presente. João Aurélio Bis. Presente. Antônio Carlos Galate Braz. Presente. José Francisco Matácio Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Luiz Siqueira, presente. Márcio Luiz Lima Barroso. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Vamos colocar em discussão a ata da 6ª sessão ordinária de 2020, no dia 28/5. A ata está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Sim. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Primeira leitura. Os vereadores infracinados da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam votos de pesar pelo passamento da senhora Wanda Frandini Faria, sogra do vereador Milton Moraes, do senhor Luiz Carlos Moscardim Galate, funcionário aposentado da Prefeitura de Cravinhos, e tio do vereador Antônio Galate, e da senhora Georgina, esposa do Nico do Caboclo e mãe do Carlinhos do Nico. A família e amigos enlutados, nossas condolências. Concedo 1 minuto de silêncio a todos. Obrigado. Vamos à leitura dos requerimentos, indicações e moções apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação número 4078/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, reiterando a indicação de número 4073/2020, de autoria do vereador irmão Carlos Eduardo Espósito, para que estude meios de viabilizar a isenção de IPTU para os proprietários de estabelecimentos comerciais de nosso município com alvará em funcionamento, que ficaram e estão impedidos de funcionar durante a pandemia do coronavírus, Covid-19, em conformidade com o previsto pelo Decreto Executivo Municipal. Justifico essa intenção, uma vez que fui procurado também por diversos empresários que tiveram suas atividades suspensas e tiveram seus faturamentos prejudicados. Assim, com a possível isenção, caso seja possível, seria uma forma de minimizar os efeitos sofridos durante a pandemia. Sala das Sessões, em 4 de maio de 2020, Márcio Luiz de Lima Barroso, vereador. Aqui a indicação. É só isso aqui. Esse aqui já está no anexo só.
Tem uma moção que está aí contigo. Essa aqui. Indicação de número 4077/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que estude meios de viabilizar e incluir aulas de dança de salão, ginástica localizada e música em todos os sistemas online, através das páginas do Centro de Referência do Idoso, CRI, do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, a fim de fazer com que os mais idosos do município fiquem ativos neste período de quarentena devido ao coronavírus, Covid-19. Justifico essa indicação, uma vez que fui procurado por diversas famílias solicitando essa benfeitoria a ser realizada pelo CRI e pelo CRAS, para colocá-los em total atividade no período acima citado. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que estude meios para a realização de mais esse serviço de muita importância à população. Sala das Sessões, em 4 de maio de 2020, Márcio Luiz de Lima Barroso, vereador. Moção de apoio de número 767/2020. Francisco José Barroso Vesse, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação dos nobres pares dessa Casa de Lei a presente moção de apoio aos povos indígenas que lutam contra o desmatamento, incêndios florestais, rios envenenados, invasão de suas terras e agora também o risco representado pelo Covid-19. Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma grave ameaça à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia do Covid-19. Há 5 séculos, esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores europeus. Ao longo do tempo, sucessivas gripes epidemiológicas exterminaram a maioria de suas populações. Hoje, este novo flagelo se disseminando rapidamente por todo o Brasil, comunidades nativas, alguns vivendo de forma isolada na bacia amazônica, poderão ser completamente eliminados, desprovidos de qualquer defesa contra o coronavírus. Sua situação é duplamente crítica, porque os territórios reconhecidos para o uso exclusivo da população autóctonos estão sempre sendo ilegalmente invadidos por garimpeiros, madeireiros e grileiros de terra. Essas operações ilícitas se aceleraram nas últimas semanas, porque as autoridades brasileiras responsáveis pelos resgates dessa área foram imobilizados pela pandemia. Sem nenhuma proteção contra esse vírus altamente contagioso, os índios sofrem um risco real de genocídio, por meio de contaminações provocadas por invasores ilegais de suas terras. Diante da urgência e da seriedade desta crise, como amigos do Brasil e admiradores de seu espírito, cultura, beleza, democracia e biodiversidade, há que se apelar ao Presidente da República e aos líderes do Congresso Nacional e do Judiciário para adotarem medidas imediatas para proteger a população indígena do país contra esse vírus devastador. Esses povos são parte da extraordinária história de sua espécie. Seu desaparecimento seria uma grande tragédia para o Brasil e uma imensa perda para a humanidade. Não há tempo a perder. Assim, solicito a aprovação da presente moção de apoio e, depois de lida e se aprovada, seja encaminhada aos líderes do poder constituídos nacionais, aos representantes dos povos indígenas do Brasil e aos órgãos da imprensa. Sala das Sessões, em 4 de maio de 2020, Francisco Vesse, vereador. Aqui, mas vai. Ao passar a palavra aos senhores vereadores no expediente, quero também deixar aqui a minha colocação e dizer que todos os dias as pessoas se levantam da sua cama, infelizmente uns para fazer o mal. As críticas, as desconfianças que se atribuem às autoridades chegam a ser injustas. Eu duvido que alguma pessoa iria brincar com vidas humanas. O problema está aí, ele é grave, ele é perigoso. Temos que ter consciência disso. E nós temos observado, e aqui não posso deixar de destacar e tecer elogios à nossa secretária da Saúde, em nome dela, todos os funcionários da saúde de Cravinhos, que graças a Deus o nosso quadro é estável e é confiante, mas não podemos dormir no ponto porque o vírus é perigoso, ele é silencioso, ele é invisível. E nós temos uma saúde preparada para o que vier acontecer com nossas famílias.
mas não podemos correr o risco de deixar acontecer. Saímos de uma pandemia para chegar a uma epidemia. O perigo é grande, é grave, e eu tenho a confiança e a certeza que temos um chefe do executivo responsável, com uma assessoria jurídica à altura, equilibrada, que não quer, com certeza, eu tenho certeza disso, fazer política em cima de um problema tão sério e grave. Amanhã pode ser um de nós que estarmos lá entubado ou até indo para sempre. Isso eu tenho certeza que não aconteceria. Mas o prefeito, por sua vez, tem cobrado da sua assessoria jurídica uma pequena diferença entre o documento feito na capital e do interior. Nós sabemos que no metrô de São Paulo, numa Praça 15, numa situação daquela, é muito diferente. Por isso que há reivindicação em Cravinhos de que se fizesse uma abertura responsável, consciente. Dá tristeza para a gente passar na Rua 15, na Pedro Amoroso, e ver as portas fechadas. Eu não acredito. Eu nunca imaginei que eu poderia ver uma coisa dessa na minha vida. Nunca, nunca, nunca. A loja 100, outras lojas aí grandes, Magazine Luiza fechada, lojas pequenas fechadas. É claro que vai vir um problema financeiro aí na frente, um problema... Mas as autoridades também estão preparadas para socorrer a população. O que a gente não quer é que muitas pessoas pregam uma irresponsabilidade, abre tudo, vamos fazer festa. Isso jamais pode acontecer. Nós vamos ter que ficar com o pé sempre atrás. Mas, com certeza, a flexibilizar o problema, numa cidade como Cravinhos, dá para se fazer um pouco mais. Eu não queria ser nem João Dória e nem Bolsonaro. Para mim, daria para ficar fora disso, porque um faz uma coisa de louco lá, o outro faz uma aqui. Vamos se livrar dessas coisas. Não vamos permitir que a política, os interesses pessoais entram no nosso mundo. Cravinhos é pequeno. Cravinhos tem condição de amparar seu comerciante e sem correr o risco da pandemia. E eu tenho certeza que essa assessoria jurídica do prefeito, muito boa, está fazendo o recurso. Nós vamos conseguir algo de bom para os nossos comerciantes. Damos todo o apoio. Porque nós temos soluções para que isso aconteça sem causar congestionamento, causar aglomeração. Existe a possibilidade de hora marcada, do comércio funcionar com 2, 3 pessoas entrando, outras ficando na calçada. Eu sinto uma confiança muito grande na população de Cravinhos. Com todos os problemas que estamos enfrentando, a população está colaborando, está fazendo sua parte. Tenho certeza que o poder público irá fazer a sua parte também. Eu tenho uma esperança muito grande que esse recurso do prefeito venha a ser válido e venha a funcionar para que a gente tenha um afrouxamento, nem que for pequeno na situação. Menos ficar falando coisas que a gente ouve que machuca demais, de que as autoridades estão fazendo política em cima disso. Eu acho que certas irresponsabilidades que estão sendo cometidas por pessoas de um alto escalão no Brasil, eu não concordo com certas coisas que eu vejo. A gente tem medo, eu tenho medo. Uma situação dessa, um vírus tão violento, tão perigoso, se fosse mentira, não estaria acontecendo o que está acontecendo em outros lugares do mundo inteiro. A minha esperança é que o mundo está envolvido em resolver esse problema. Não é só o Brasil. O mundo, com cientistas muito capacitados, inteligentes, que vão dar sua contribuição e que vai chegar uma solução para todos nós, se Deus quiser. Vamos ter esperança, vamos ter fé. Mas, em primeiro lugar, gente, Deus. Vamos ter fé em Deus, que isso vai solucionar. O globo terrestre não merece, talvez, que aconteça o pior de todos. Mas, graças a Deus, com todo sentimento aos nossos irmãos de outros estados e de outros países, nós vivemos numa região muito equilibrada, se não é a melhor de todas, mas nós temos um equilíbrio financeiro, fiscal, de saúde para a nossa população. E tenho certeza que nossos funcionários da saúde de Cravinhos estão preparados
para receber as pessoas, dar o atendimento e fazer o máximo possível para a recuperação dessas pessoas. Se algumas vidas forem perdidas, infelizmente, nós vamos ter que aceitar. Mas que nós vamos enfrentar de frente, combater de frente esse problema, tenho certeza que o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, a nossa saúde, a secretária Roberta, em nome dela, todos os funcionários da saúde e até demais secretarias envolvidas nesse problema, ajudando, colaborando e até voluntários querendo fazer a sua parte. Vamos ter fé em Deus que nós vamos sair desse problema o mais breve possível e que o nosso comércio vai funcionar em parte de uma forma criteriosa, de uma forma responsável. Nós vamos conseguir sucesso, eu tenho certeza. A palavra está aberta para os senhores vereadores. Vereador Milton Moraes. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas vereadores, munícipes presentes e que nos honra com as suas visitas, também os ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e funcionários desta casa. Boa noite a todos e a todas. Eu concordo plenamente com as recomendações da mesa diretora dessa casa para que sejamos moderados nas quantidades de nossas proposituras e objetivos em nossos comentários nessa tribuna, devido, obviamente, à questão do coronavírus. O motivo da minha participação nesse primeiro expediente trata-se do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e que foi cometido na última quarta-feira contra a minha sogra, dona Wanda Prandini Faria, com 87 anos de idade, quando então invadiram a sua casa, roubaram e assassinaram. Eu gostaria de agradecer a homenagem que os colegas vereadores fizeram a ela, acabaram de fazer neste momento, as inúmeras manifestações de apoio que a minha família tem recebido da comunidade cravinhense, dos amigos. Agradecer também especialmente a atenção e o pronto atendimento dos funcionários do posto de saúde Bela Vista, que atenderam imediatamente, do pessoal do SAMU, do serviço da funerária municipal, da polícia militar, do apoio do vice-prefeito Itamar Bueno, também do delegado de polícia, Dr. Jorge Miguel Cury, e toda a sua equipe de investigadores, pelo grande empenho e competência na busca dos esclarecimentos dos fatos. Haja vista, inclusive, que os autores dessas barbaridades, dessa crueldade e covardia que fizeram com a dona Wanda, graças ao trabalho e competência da polícia, o caso já foi desvendado e os criminosos já se encontram presos. Portanto, eu agradeço mais uma vez, em nome da minha família, pelo apoio de todos e de todas. Muito obrigado. E só para concluir a minha fala nesse primeiro expediente, eu, o vereador Curumim, o vereador Cláudio Teles, queremos agradecer o deputado Arnaldo Jardim pela liberação ontem, 4/5, de mais uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil, exatamente 199.968, provenientes do Ministério da Saúde,
para fins da compra de equipamentos. E que, segundo fomos informados, o dinheiro, inclusive, já está até depositado na conta da Prefeitura. Nós agradecemos, portanto, ao deputado federal Arnaldo Jardim e ao seu assessor parlamentar, Pardal, por essa grande ajuda que a saúde de Cravinhos está recebendo num momento tão importante. É o que eu tinha a dizer e agradecer a todos. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo. Deus lhes pague. Obrigado, vereador Milton. Mais algum vereador? Vereador Márcio Barroso. Senhor presidente, secretários, vereadores, munícipes, que muito nos honra com a sua presença nesta noite, funcionários desta casa e os internautas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, muito boa noite. O motivo que me traz essa tribuna nessa noite, senhor presidente, é para fazer um comentário aqui sobre as duas indicações que eu fiz, mas já foi lida e dispensa comentário. O que eu gostaria de tratar aqui, até acompanhando as palavras de Vossa Excelência, com relação à flexibilização da abertura do comércio de Cravinhos e tudo mais, a atual quarentena vence dia 10. E pelo que nós ouvimos hoje, pelos meios de comunicação, o governador João Dória vai prosseguir com a quarentena. Nós sabemos que a quarentena é muito importante, principalmente para se evitar o caos nos hospitais. A infecção pelo vírus, ela é uma coisa que a gente está tomando cuidado, a gente está se prevenindo, porém, os estudiosos dizem que com o passar do tempo, se não tivermos uma vacina, muitos de nós seremos infectados e muitos nem saberemos. Nós vamos saber que fomos infectados. O cuidado é primordial, e até acompanhar aqui as palavras do Milton e também do Cabelim, eu converso com muitos prefeitos. Hoje mesmo conversei com 2 prefeitos. E é quando nós conversamos com outros prefeitos é que nós percebemos o quanto a nossa saúde saiu na frente. Trabalhou mesmo situações que eu me lembro quando era secretário ainda em março, quando começou a surgir lá no começo de março essa questão, a nossa saúde já vinha tomando providências que hoje algumas cidades vêm tomando. Né? Então também queria registrar e deixar registrado aqui o meu reconhecimento ao trabalho da Secretaria de Saúde, na pessoa da Roberta e de todos os demais profissionais que estão envolvidos na linha de frente no combate desse vírus, que é um vírus, como disse o Cabelinho, silencioso e ao mesmo tempo muito perigoso para a saúde de todos nós. Com base nisso, o presidente e demais vereadores, eu queria propor uma moção de apoio para que fosse direcionado ao governador João Dória, para que nós sabemos que na cidade de São Paulo é necessário que se prorrogue a quarentena e em outras cidades também. Não que Cravinhos não seja necessário, também. A gente precisa se cuidar porque o caos pode se instalar aqui também. Mas principalmente que nessa nova etapa de quarentena, algumas cidades e regiões, senhor presidente, fosse visto de outra forma. Né? Eu gostei muito do decreto que foi, inclusive, embargado, que o prefeito fez, em que ele colocava dias na semana para determinadas atividades. Né? Isso poderia estar acontecendo. Tomara Deus que, se o decreto não for revisto para algumas regiões, por exemplo, a nossa região, a nossa cidade, que a justiça reconheça o recurso que o prefeito impetrou. Né? Então, gostaria de propor essa moção e gostaria que todos os vereadores estão abertos para estar assinando junto, para que chegasse até a Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, em especial nas mãos do secretário Vignoli e do vice-governador, que é o secretário de governo, Rodrigo Garcia, que são as pessoas próximas do governador, para que isso fosse visto. Eu fiquei muito feliz com uma atitude que eu vi, que agora
está se fazendo reuniões de videoconferência com prefeitos do interior de São Paulo. A nossa realidade em Cravinhos é uma loja aberta na Pedro Amoroso, ela entra quantas pessoas por dia? 10 pessoas, diferentemente de uma loja da 25 de março, que entra milhares de pessoas durante o dia todo, né? E com os devidos cuidados que estava previsto no decreto e com base também na opinião dos profissionais da saúde do nosso município, né? Então, eu gostaria que fosse de deixar registrado e que nós, aqui na Câmara, produzíssemos esse documento e que fosse encaminhado ao governador. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Mais algum vereador? Vereador Curumim. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, munícipes presentes, internautas, Cravinhos FM, imprensa escrita, meu muito boa noite. Não poderia deixar aqui de agradecer ao deputado federal Arnaldo Jardim por mais esse recurso enviado para a nossa cidade. Em tempos de pandemia, muitos cobram os políticos, muitos julgam os políticos, colocam todos como farinha do mesmo saco. Eu, antes de me tornar vereador, sempre soube distinguir o que era correto, o que eu achava que não era correto, tanto no meio político quanto na vida pessoal de cada um, nas empresas, em outras profissões. Mas como a política é o telhado de vidro, estamos aqui para receber as pedras, mas na hora de tirar as pedras do telhado a gente está aqui também. Então uma verba de R$200 mil, chegando em meio a um caos para o nosso município, para a compra de equipamentos, eu acho que é de suma importância, é de se aplaudir, é de se agraciar os deputados que olham para o nosso município, porque na época da eleição você vê tantos nomes diferentes que você jamais escutou, nem sabe que ele já é deputado há tantos mandatos, estão frequentando as nossas cidades, e temos que valorizar aqueles deputados que realmente, quando a gente precisa, eles aparecem sem ser chamados. Então a gente está sempre em contato com o Arnaldo Jardim. Tenho certeza que os colegas com os deputados que assim prestam um belo serviço na época da eleição para deputados. E o Arnaldo Jardim prontamente, junto com o Milton e o Cláudio Teles, atende ao celular todas as vezes que a gente liga. Disse que ia realmente olhar pela nossa cidade e está aí, chegou ontem, essa verba já está em caixa, que a secretária da Saúde, que vem fazendo um belo trabalho para a nossa cidade, não tem como negar. Às vezes as pessoas olham para a gente e nos taxam de oposição. Eu sempre deixo bem claro nas minhas falas, quando algum munícipe me para e fala: mas você é oposição, tem coisa boa. Claro, de 100 coisas que o prefeito manda aqui, vocês podem buscar nos relatórios, 98 eu aprovo. Eu não me considero uma oposição. Eu tenho a minha opinião e muitas das vezes eu gosto de explaná-la. Então, às vezes é divergente com a opinião de outros, é como sempre os colegas aqui, o Fran e os mais velhos aqui dizem. Temos 3 opiniões diferentes aqui e todo mundo, eu tenho certeza, que está no mesmo objetivo, que é para um Cravinhos melhor. E assim que a gente está trabalhando é para isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado ao deputado, aos colegas que me acompanham e os demais colegas que eu tenho certeza que também devem estar correndo atrás de recursos para o nosso município. Meu muito boa noite. Obrigado, Curumim. Mais algum vereador? Informar aos senhores que estamos dispensando um intervalo de 5 minutos e passaríamos a palavra à ordem do dia, apesar de termos apenas uma moção de indicação. Algum vereador faria uso da palavra, da ordem do dia? Não havendo, vamos à votação da matéria. Moção de apoio 767/2020 do vereador Francisco José Barroso Veste. Aos povos indígenas que lutam contra o desmatamento e incêndios florestais.
A moção está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores. Eu quero agradecer ao plenário pela aprovação da moção e deixar a linha aberta aos colegas que quiserem acompanhar para ser encaminhada. Obrigado. Nada mais havendo na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.